Essa apresentação de hoje é sobre o modelo de oferta agregada e demanda agregada. A nossa disciplina Macroeconomia 2 é baseada no livro do Olivier Blanchard, do, do livro dele de macroeconomia. Esse autor é bastante conhecido, né, porque ele já foi diretor de alguma instituição multilateral dessas comuns aí no mundo. É interessante que eu utilizo esse livro basicamente porque ele é a base do material que o pessoal usa aí para Ampec. Da Ampec. Então, aí se vocês forem consultar outros livros, tem alguma terminologia diferente, mas que a discussão, está vendo, se aproxima muito. É claro que o livro do Dorbush, o livro do Sachs, né, o livro do Greg Mankiw, né, tem outras especificidades, está dando, mas a discussão é a mesma. Então vamos seguindo aqui. A apresentação é do modelo de oferta agregada e demanda agregada. E, deixa eu só voltar aqui. Oferta agregada e demanda agregada. E que é, esse modelo ele sintetiza, ele engloba muitas coisas que são utilizadas, que são estudados anteriormente na macroeconomia. Primeiro que ele utiliza o modelo SLM e adicionalmente utiliza o modelo do mercado de trabalho, aquela discussão que a gente fez no nosso encontro passado. Segunda observação, que agora nós estamos saindo do curto prazo, que é o foco lá do modelo SLM, e estamos indo para o médio e longo prazo. No caso específico aqui, basicamente no médio prazo. Aí quando a gente faz essa passagem, o que que a gente vai, o que que a gente diferencia na macroeconomia, essa questão do médio prazo e do curto prazo? Aí a gente pode dizer assim, no curto prazo, se a gente pegar estrito, a gente diz que os preços são fixos, né? A rigidez de preços. E no médio prazo e longo prazo, você vai tendo relaxamento dessa situação. Se você segue outra discussão, outra informação, você pode dizer assim, que no curto prazo nós estamos mais preocupados em estudar a determinação da taxa de juros e do produto. No longo prazo e no médio prazo, nós estamos mais preocupados em estudar os preços e o produto. Tá? Então, queria só fazer essa observação primeiro, para que a gente possa ir para o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Como eu falei, né, que o modelo de oferta agregada e demanda agregada, ele engloba dois grandes assuntos, né, que já são estudados anteriormente. Dependendo do livro, tá, eles são estudados da metade do livro para frente, ou outro livro estuda já no início, que é a questão do modelo ISLM. E a parte do mercado de trabalho, desemprego, geralmente estão ali pela fase intermediária de todos os livros de macroeconomia. O certo é que nós vamos estudar, nós vamos utilizar aqui, tendo implícito, o modelo ISLM e o modelo não, né? E o estudo, a discussão sobre o mercado de trabalho. No caso aqui, a primeira parte da apresentação do modelo de oferta agregada e demanda agregada, a oferta agregada, aqui nós estamos tratando do lado do mercado de trabalho. Quando nós formos lá para frente, estudar a demanda agregada é o uso do modelo ISLM para estudar a determinação dos
dos preços, né? Variação dos preços e seu impacto nos salários a partir do modelo ISLM. Então, vamos aqui na oferta agregada, esquecer modelo ISLM e esquecer demanda agregada, porque nós estamos exclusivamente com a questão do mercado de trabalho. A relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de preço. Alguém chegou aqui. É o Felipe que está chegando. Então, repetindo aqui, eu fui abrir a porta para um aluno ali. Repetindo, a relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de preço. Ela é derivada do comportamento de salários e preços. Então, quando a gente viu o mercado de trabalho, a preocupação maior foi fazer uma passagem pelos marcadores de determinação dos salários e de determinação dos preços. Ou seja, a união daquele conflito distributivo. De um lado, o salário dos trabalhadores e do lado, o preço, né, dos fixadores de preços que são da empresa. O objetivo lá do principal foi ver, a partir dos determinantes, né, da fixação de preço, determinação de salário, com o conceito de taxa natural de desemprego, né, a gente entender o que é o mercado de trabalho. Aqui a gente vai pegar esse mercado de trabalho, tá vendo? E para estudar a ideia de oferta agregada. Que essa relação de oferta agregada, né, vai tentar explicar, não vai explicar, tá, as mudanças no produto sobre o nível de preço. E é interessante, está vendo que nessa relação aqui, está vendo de oferta agregada, ela é estrita não, está vendo? Vem de dentro da macroeconomia clássica. Quando a gente for para o outro lado, né, do modelo de oferta agregada e demanda agregada, quando a gente for para o outro lado da demanda agregada, a gente está trabalhando com aquilo que vem essencialmente, né, do Keynes, né, do keynesianismo. Então, a relação de oferta agregada é derivada do comportamento de salários e preços, e aí vamos lembrar o que nós vimos anteriormente lá no mercado de trabalho, né, nos determinantes dos salários, no determinante do preço. Então, os salários lá são determinados pelo nível esperado de preços, multiplicado pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Então, dado salário nominal, o P com essa denominação, com esse sobrescrito aí, são os preços esperados, nível esperado de preço. O U, taxa de desemprego, que vem do desemprego em inglês. E o Z é a variável abrangente. Aí, no meu caso, está a variáveis. Tá? Essa variável abrangente é o quê? Ela engloba tudo aquilo que aí não está mencionado. Essa variável abrangente, como seguro-desemprego, como salário mínimo, como outras garantias dos trabalhadores, poder de negociação, tudo aí fica dentro disso que se chama variável abrangente. E os preços, né, eles são determinados, como é que eles são determinados? Preço é igual ao salário multiplicado por 1 mais o markup, ou seja, a margem. Só para, como eu falei no nosso encontro, não sei se foi o passado, tá vendo? Esse markup, ele não ele foi incorporado, né, dentro das questões microeconômicas, etc., a partir da década de 30, porque o que a gente tinha essencialmente dentro da teoria econômica, tá vendo, é que os preços eram determinados, tá vendo, pelo o nível, né, de concorrência da economia. E aí dois autores, né, lá nos Estados Unidos foram a campo descobrir empiricamente como é que efetivamente as empresas determinavam, fixavam seus preços. Né? E aí eles deram esse nome aí, para além dos custos, né,
dependendo do poder de monopólio que a empresa tem, ela acrescenta uma margem, é o que chama em inglês de markup. Esses dois autores, eu só sei os nomes finais deles, um é Hall e outro é Hitch. Eu não sei o nome completo dos dois. Então, isso aqui é a lembrança do que a gente viu no nosso encontro passado, né? No mercado de trabalho. Determinante dos salários e determinante dos preços. Vamos aqui seguindo na oferta agregada. Lá, eu peguei isso aqui do jeito que está no livro, né, do Blanchard, e acho que não dá para vocês ler aí, eu vou me aproximar bem aqui para tentar ler, né? Usando as duas relações, né, de salários e preço, combinadas com a hipótese adicional de que o nível de preços efetivos fosse igual ao nível esperado de preço. Sob essa hipótese adicional, derivamos a taxa natural de desemprego e, consequentemente, o nível natural de preço. Nesse capítulo aqui, nessa discussão do modelo de oferta agregada e demanda agregada, essa hipótese de que o nível de preço efetivo e o nível de preço esperado eles são igual, ela não vai ser utilizada. Tá? Nós vamos lidar com a ideia de que nível de preço esperado e nível de preço efetivo eles são diferentes. Isso significa que para trabalhar com essa hipótese, tá vendo? Aí o autor faz 4 passos, né, para compatibilizar, tá vendo, a relação inicial com essa hipótese de que o nível de preço esperado e o nível de preço efetivo eles são diferentes, tá? Para a gente conseguir obter a relação de oferta agregada, né, ou seja, a equação da oferta agregada. Então, aí está as duas relações primeiras, né, repetindo, de determinação de salários e determinação de preço. E, dito isso, tá vendo, essas duas relações, tá vendo, de que o preço, né, dessas duas relações de salário e de preço, tá, aí, como na segunda equação né, você tem o salário, tá, aí a gente substitui o salário pela primeira equação. Né? Então, o nível de preço é igual ao preço esperado multiplicado pelo o nível de preço multiplicado pelo 1 mais a margem multiplicado pela a, a taxa de desempregos e a variável abrangente. E a variável abrangente. É interessante essa mudança aí, está vendo que nós estamos fazendo o percurso, tá? Nós estamos fazendo o percurso para chegar tá vendo, na relação de oferta agregada. Aí ele apenas fez a substituição. Né? E o nível de preço depende do nível esperado de preço, da taxa de desempregos. Vamos supor aí que ele coloca que a, a margem, né, e a variável abrangente seja constante, sabendo que ela não vai ter tanta influência ou seja, nos resultados, né, do nível de preço. Segundo passo, tá, aqui, ó, substituir a taxa de desemprego por sua expressão em termos de produto. Aí tem de entender por que vai fazer isso. Tá? Tem de entender por que vai fazer isso. Vou voltar aqui rapidamente, tá, para dizer por que precisa fazer essa substituição. Tá? Por que precisa fazer essa substituição? Aqui diz que a relação de oferta agregada representa os efeitos do produto sobre o nível de preço. Do produto sobre o nível de preço. Só que, ah, como é que eu digo assim, na primeira modificação que nós fizemos, tá vendo? Nós não temos o produto ainda. Tá? Nós temos a taxa de desempregos apenas. E aí, como a equação de oferta agregada, ela explica o nível de preço, tá vendo? A partir, né, do produto, o produto é variável explicativa, né, do nível de preço, então, dentro da equação, tem de estar o produto.
Por isso que aqui você precisa fazer essa substituição da taxa de desemprego por sua expressão em termos de produto. Aí ele pega, né, do capítulo anterior, da, da discussão sobre o mercado de trabalho, quando ele vai discutir os conceitos de nível de desemprego, de força de trabalho, de emprego e de produto. Tá? Ah, com esses conceitos, né, a primeira parte aí da equação, né, taxa de desemprego, é igual a U sobre L, né, ao nível de desemprego sobre a força de trabalho, expressa a taxa de desemprego. A segunda parte da equação também é a mesma coisa, né, porque o U significa L, força de trabalho, menos emprego, né, que dá a quantidade de o, o L, né, força de trabalho, menos o emprego, tá? E dá a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Então, dá um grande. Então, a segunda parte também é como é que chama assim, a taxa de desemprego. A terceira parte é uma simplificação da segunda, e a última é que nos interessa. Um menos y sobre ela. Por que, que a gente passou de um menos n sobre L para um menos y sobre L? Porque no modelo diz que nós estamos tratando apenas com é, um fator de produção que é o trabalho. Então, o produto, tá vendo? Ele corresponde à quantidade de emprego, à quantidade de trabalho que está sendo utilizado na economia. Então, o N corresponde ao Y, dado que, pela simplificação do modelo, a quantidade do produto é igual, corresponde, né, à quantidade de emprego da economia. Então, fica um menos y sobre L. Quando for lá para dentro da equação, aí eu vou fazer alguns comentários sobre o que significa aí esse um sobre y sobre L. Né? Na realidade, é a taxa de desemprego, só que, tá dando, com o produto incorporado, porque isso é que interessa aqui, é pelo fato de o produto ser a variável explicativa do nível de preço. Portanto, dada a força de trabalho, quando maior o produto, menor a taxa de desemprego. Então, isso aqui do nosso encontro anterior. Tá? Então, vamos aqui agora. Terceiro passo, substituir a taxa de desemprego na equação obtida no passo 1. Tá? Quando nós tínhamos lá que o P era igual a preços esperados multiplicado por 1 mais a margem, multiplicado pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Aí o que é que tem? Tá dentro? No lugar daquele Uzinho, que é a taxa de desemprego, nós temos 1 menos Y sobre L. Tá? Aí pode perguntar o seguinte, e como é que eu vou entender que esse 1 menos Y sobre L, isso significa que é a taxa de desemprego? Eu me molhei todinho aqui, sem querer. Alguém pode ir falando, dizer alguma coisa, se quiser. Eu estou todo molhado aqui. Que é o seguinte, você, você tem um menos, que está dizendo assim, a quantidade de desemprego aí, tá vendo? Porque como você nunca tem 100% das pessoas empregadas, então esse Y sobre L sempre é menor do que um. Ele nunca vai ser igual a 100%. Seja pelo lado mesmo clássico, de que vai dizer que você sempre tem o desemprego friccional, essencialmente o desemprego friccional, e não precisaria falar da questão do desemprego estrutural, mas aqui é só para realçar que esse Y sobre L ele sempre é menor do que 1. Tá? E só para entender como é que ficou aí a relação de oferta agregada, né? Colocando o produto.
O passo 3, substituir a taxa de desemprego na equação obtida no passo 1, né? Que é aquilo que eu já estava falando anteriormente. E aí o que significa isso aí? Tá vendo? Essa é a chamada relação, né, de oferta agregada, que ah, explica o nível de preço, né? O nível de preços pelo produto, dado que o produto foi colocado na equação, substituindo a taxa de desemprego, né? Produto, né, sobre o produto, o Y, ou o N, que é a mesma coisa, sobre o L, tá? Vai dar, sempre é menor do que um, tá vendo? E 1 menos a relação, tá vendo? É, o- para atender a necessidade, né, de que o produto está na equação. Em outras palavras, o nível de preços depende do nível esperado de preços, primeiro, né, variável, do nível do produto, e também da taxa de desemprego, da variável abrangente e da força de trabalho. Mas vamos supor que esses sejam os constantes aqui, né? Então, o que serve basicamente é o produto, tá? E o nível de preço esperado. E é só interessante que eu fazer uma observação aqui, como a gente está tratando de oferta agregada e está falando de preço, como é que a gente diferencia preço da microeconomia para a macroeconomia? Tá? É que lá na microeconomia a gente fala de preço, né? O preço de unidades de algum produto ou de alguma coisa. Na macroeconomia, sempre a gente está tratando com nível de preço, né? Nível de preço de uma cesta de produto, ou nível de preço da economia no geral. A gente não está tratando do preço de um produto ou de um serviço específico. A gente está tratando de nível de preço. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente aproveita essa passagem desse aqui para ir para cá. Então, a oferta agregada ficou dessa forma. Tá? Os preços são explicados, né? Como já foi colocado lá atrás, pelo nível esperado de preço, markup multiplicado pelo produto e a variável abrangente. Considerando que a variável abrangente e a taxa de a variável abrangente e a taxa de desemprego também pode ser, não varia muito, tá dando? Então, a gente vai ver que o nível de preço esperado, tá dando? Também vai ter uma importância aí mais lá na frente. Mas aqui o que importa é a gente verificar qual é o efeito do nível do produto, tá dando? Nos preços. A relação de oferta agregada tem duas propriedades importantes. Primeiro, o aumento do produto leva a um aumento do nível de preço. Como? A gente vai ver, está dando mais lá na frente, mas a gente pode dizer o seguinte: aí, é, que aumentando o produto significa que você vai aumentar a demanda, vai aumentar a renda da economia, tá vendo? Isso vai fazer com que, tá vendo? Novamente, tá vendo? Você tenha você vai empregar mais trabalhadores, tá vendo? Ou algo similar. Essa tendência, né, consequentemente, vai influenciar, tá vendo, positivamente o nível de preço. Esse é o resultado de 4 passos subjacentes. Então, como é que, tá vendo? O aumento do produto leva ao aumento do nível de preço. Tá? Vamos dizer assim, como é que isso chega lá? Primeiro olhe para o primeiro e para o quarto, é o que importa aí. Primeiro movimento e o quarto. E o aumento do nível de preço aumenta, o aumento do produto aumenta o nível de preço. O aumento do nível do preço aumenta o emprego. Aumentando o emprego, na segunda, você reduz a taxa de desemprego. Na terceira, uma taxa de desemprego menor, você tem um aumento do salário nominal. No quarto, que é o que interessa para a gente, o aumento do salário nominal tem um aumento do nível de preço. Então, o que está mostrando aí? Que o aumento do produto aumenta o nível de preço. Eu sempre falo nível de preço
para que a gente possa diferenciar bem quando a gente fala de preço da macroeconomia e da microeconomia. A relação de oferta agregada tem duas propriedades importantes, né? Que um aumento do nível esperado de preço. Aí vamos observar, tá vendo, como é que o nível esperado de preço, tá, ele influencia, tá vendo? Ele tem um peso dentro dessa relação da oferta agregada. Oferta agregada. Então vamos aí. Um aumento do nível esperado de preços leva a um aumento do nível de preços, de preços efetivos, da mesma magnitude. Esse efeito ocorre através dos salários. Tá? Então, essas duas propriedades, tá vendo? Mostra aí que o aumento do nível esperado, né, de preços, ele tem como consequência um salário nominal maior. O salário nominal maior, ele tem como consequência o aumento do nível de preço. Isso a gente já tinha visto nos 4 passos que a gente viu aqui anteriormente, né? O que ele está mostrando aqui, tá? Eu vou só voltar, é o papel que o nível esperado de preço tem, que a gente não associou aqui quando fez esses 4 passos. Tá? A gente diz assim, da passagem do terceiro para o quarto, a gente falou só na taxa, a menor taxa de desemprego para o aumento dos salários. Aumento do salário. Só que, tá vendo? A gente sabe que, como o nível esperado de preço tem um papel muito grande, tá vendo? Você pode entender a perspectiva do aumento do salário não apenas pela redução do nível, pela redução da taxa de desemprego, mas também pela elevação do nível esperado de preço. Então, você tem aqui a curva, né, de oferta agregada. Tá? No horizontal, você tem o produto e, consequentemente, está dando você no vertical, você tem os preços. O que a relação de oferta agregada mostra? Está dando? Ela explica, está dando mudanças nos preços em função de mudança no produto. E a gente já viu que aumento no nível do produto aumenta o nível de preço. Redução no nível do produto reduz o nível de preço. Isso nesse caso aí, tá vendo? Com um dado nível esperado, né, de preço. Né? Um aumento do produto leva a um aumento do nível de preços. Se o produto for igual ao nível natural de produto, então o nível de preços será igual ao nível esperado de preço. Aqui cabe só uma breve observação, porque nós já tínhamos visto no nosso encontro passado o famoso conceito de taxa natural de desemprego, tá? Que são as variáveis, tá vendo, misteriosas que, junto com taxa natural de desemprego, com produto potencial, com hiato do produto, regra de Taylor, são os conceitos misteriosos, né, que são utilizados para explicar e entender, né, o mecanismo das chamadas políticas de meta de inflação. E o que é a taxa natural de desemprego que a gente viu lá atrás? Né? A taxa natural de desemprego é aquela taxa de desemprego no qual a economia flutua em torno dela. Né? Se a taxa de desemprego está menor do que a taxa natural, significa que, pelas forças de mercado, que eu não estou fazendo aqui as movimentações das variáveis, mas só dizendo de forma bastante direta, se você tem uma taxa de desemprego menor do que a taxa natural de desemprego, a própria economia vai levar que essa taxa de desemprego vá para a próxima natural. Se você tem uma taxa de desemprego muito acima da taxa natural, significa que você vai ter uma movimentação que essa taxa de desemprego vai se aproximar da taxa natural. Então, aqui está. Se você tem uma taxa de desemprego natural e você tem uma igualdade entre os preços efetivos e os preços esperados, a economia está, tá vendo? Aí vocês têm o equilíbrio, né,
da curva onde tem esse ponto na relação de oferta agregada. Então, quando você tem aqui no produto embaixo, quando o produto é igual ao produto natural e o preço é igual ao preço esperado, né, você tem o equilíbrio. Qualquer mudança, qualquer saída desse preço natural, né, e também está dando o afastamento um pouco da divergência dos preços efetivos e dos preços esperados, tá vendo? Os próprios mecanismos do mercado vai fazer com que eles vão se aproximar. Como aqui a gente está tratando, né, de que o produto explica os preços, né, é, qualquer ponto fora do produto natural significa que você vai ter uma mecanismos, né, automáticos que vai levar o produto a voltar para o chamado produto natural ou de forma mais técnica e como é conhecido, né, em todos os livros, né, o chamado produto potencial da economia. A oferta agregada, a curva de oferta agregada tem três propriedades que se mostrarão úteis. A curva de oferta agregada é positivamente inclinada porque aumentando o produto, aumenta os preços. Reduzir o produto, reduz o preço. Como explicado anteriormente, um aumento do produto leva ao aumento do nível de preço. Segunda propriedade, a curva de oferta agregada passa pelo ponto A, aquele que a gente viu, né, que ele corresponde onde o produto é igual ao produto natural e o P é igual ao preço esperado. Em que o ponto A, vou só voltar aqui, ver se eu consigo voltar. Então o ponto A aqui está dizendo que, né, na segunda propriedade, a curva de oferta agregada passa pelo ponto A, em que o produto é igual ao produto natural e o nível de preço é igual ao nível de preço esperado. Essa propriedade tem duas consequências. Vinda da onde essas duas consequências? Da definição de taxa natural de desempregos que nós vimos no nosso encontro anterior. Quais são as consequências do ponto A? Tá? É que quando o produto é superior ao produto natural, o preço é superior ao preço esperado. Quando o produto da economia está abaixo do produto natural ou produto potencial, os preços, o nível de preço é menor do que o nível esperado de preço. Aí, sintetizando, né, essas movimentações, né, essas propriedades, né, um aumento no nível de preço esperado, um aumento no nível esperado de preço, desloca a curva de oferta agregada para cima, porque o aumento do nível de preço esperado desloca, né, pela própria, vamos dizer assim, à medida que você está com o Y igual ao YN, né, ao produto natural, se o produto, o nível de preço esperado for aumentar, tá vendo? Ele desloca a curva de oferta agregada para cima. E uma diminuição dos preços esperados desloca a curva de oferta agregada para abaixo. E aí a gente vai ver isso, tá vendo? Mais lá na frente, quando estiver também vendo a demanda agregada, tá vendo como é que esse movimento se dá. Mas como aqui, tá vendo? A gente viu que o que importa aqui, tá vendo? O efeito do produto sobre o preço, o nível de preço, tá vendo? O nível de preço esperado aqui está apenas sendo mencionado, tá dando, porque ele também está dentro da equação. Tá, ele não é desprezado. Né? Mas o que mais importa aqui na relação da curva de oferta agregada é a relação do produto e o nível de preço. Então aqui você tem a curva, né, de oferta agregada, colocando lá aquilo que a gente viu anteriormente, né? O efeito de um aumento no nível esperado de preços sobre a curva de oferta agregada. Se você tem uma situação no ponto A, onde o Y é igual ao YN
o produto é igual ao produto natural e o P é igual ao nível de preço, é igual ao nível esperado de preço, tá vendo? Com o aumento do nível de preço esperado, você desloca, né, a curva de oferta agregada para cima. Né? O aumento do nível de preço esperados desloca a curva de oferta agregada para cima. Aí, considerando que não teve uma mudança no nível do produto, né, que a gente vai ver lá na frente que a moeda é neutra aqui. A moeda não, nesse caso, no lado da oferta, a moeda é neutra, trazendo lá do arcabouço, né, clássico, né, da economia, de que a moeda aí não teria uma influência. Como a moeda não tem influência no produto, tá vendo? O que é que vai acontecer? Você é, e a variável, né, do nível de preço esperado, tá vendo? Ela não está dentro, né, da curva, né, de oferta agregada, né? Significa que mudança no nível de preço esperado, tá vendo? Ela muda, tá vendo, a curva de oferta para cima e não há uma mudança ao longo da curva de oferta agregada. Resumindo, esse primeiro lado aqui, a relação da oferta agregada, que explica o preço a partir do produto, né, com base na determinação dos salários e da determinação dos preços no mercado de trabalho, foi obtida a relação de oferta agregada. Essa relação significa que, para dado nível esperado de preços, o nível de preços é uma função crescente do nível do produto, que a curva é positiva, né? É representada por uma curva positivamente inclinada, chamada de curva de oferta agregada. Aumento do nível esperado de preços, desloca a curva de oferta agregada para cima, diminuições do nível esperado de preços, desloca a curva de oferta agregada para baixo. Alguém pode falar alguma coisa? Só para enquanto eu tomo água aqui, se eu não me molho agora. Não sei se eu caí aqui. Será que eu caí? Eu caí. Quem vai falar nada? Então eu posso passar agora do modelo de oferta agregada e demanda agregada, eu vou passar agora para o lado da demanda agregada. Como dito, que a oferta agregada, né, ela foi obtida, né, da relação da determinação de preços e determinação de salário, né, da discussão sobre o mercado de trabalho. Agora nós vamos para a oferta agregada, que é proveniente, tá vendo, do modelo ISLM, do modelo ISLM. Lá nós vimos na oferta agregada que o produto explica os preços. Aqui nós temos outra situação, o preço explicando o produto. Lá nós vimos que tem uma relação positiva entre o produto e os preços. Aqui nós vamos ver que tem uma relação negativa entre o preço e o produto. A relação da demanda agregada representa o efeito do nível de preço sobre o produto. É derivada das condições de equilíbrio do mercado de bens e dos mercados financeiros, né? Ou seja, do modelo ISLM. Eu copiei, eu coloquei aí a partir de foto, eu não sei se está legível para vocês tudo que está colocado aí na tela. Tá? Vocês podem até me ajudar dizendo se está ou não. A gente vai, é, só para fazer aqui uma observação, que é o seguinte, né? Que essa relação de demanda agregada, ela vai relacionar preço e produto. A gente sabe que lá no modelo ISLM, nós não temos preço. Nós não temos preço. Porque lá é considerado que, no curto prazo, os preços, né, são rígidos, os preços não se modificam. Tá vendo? Então, quando o Hicks, né, fez, sintetizou a teoria do Keynes,
no modelo ISLM, tá vendo? Não precisava colocar, ele fez um malabarismo muito grande, tá vendo? Uma engenhosidade muito grande para colocar toda a teoria de QI no modelo ISLM, e lá você não tem o, os preços. Mas aqui nós precisamos dos preços, né, porque o modelo oferta agregada e demanda agregada, eles também precisam do preço. Tá? Raciocina bem, que aí já fica muito legal para você e dizer o seguinte, então lá no modelo SLM, o trabalho do Hicks também foi, você tem taxa de juros e produto, tá? Aqui no modelo de oferta agregada e demanda agregada, você tem os preços e o produto, preço e o produto, tá? Porque na parte, né, do preço vem, na oferta agregada e demanda agregada, você tem, nos dois você tem o produto, né? Mas estou dando, no caso, né, do preço aqui, a gente vem só com é, o preço, né, da oferta agregada, que vai ser incluído aqui na demanda agregada, tá? Ou seja, os preços explicando o produto. Em sendo assim, está vendo o, como é que a gente lembra o modelo ISLM, né? Já que a curva de demanda agregada, ela é tirada lá do modelo ISLM. Tá? Então a gente cruza oferta agregada, que vem do modelo do mercado de trabalho, com a, a curva de demanda agregada, que vem do modelo ISLM. É uma engenharia muito grande, tá vendo? Que quando a gente for discutindo, tá vendo, vocês vão ver os detalhes a respeito disso, né? e, e que é um dos principais modelos que praticamente explica tudo, todos os impactos, tá vendo? E todas as políticas que os governos implementam na economia. Né? Isso com toda a carga, né, de mudança teórica que teve na macroeconomia a partir da década de 60 e 70 em diante. Então você tem o IS é igual, né, Y, que é igual ao consumo mais investimentos, mais o gasto do governo, mais tributos. Tá? Então, ou seja, você tem Y é a oferta e do lado direito você tem a demanda. Então, qual é o equilíbrio, né, no mercado de bens, né, do modelo do lado IS? É quando a oferta se iguala à demanda. Né? A oferta o que é? É o produto. A demanda aí está composta de quem? Né? Do consumo, do investimento, dos gastos do governo e dos tributos que não está colocado aí. Da mesma forma, você tem a relação LM, né? Que você tem, quando é que você tem a igualdade do lado LM? Quando a oferta de moeda é igual à demanda de moeda. A oferta de moeda é dado, né, pelo o estoque real de moeda, né? A quantidade de moeda dividido pelo nível geral de preço. E eu sempre falo aí a questão do nível geral de preço para a gente sempre podendo fazer essa diferença, também quando fala de preço da macroeconomia para a microeconomia. Então, essa igualdade entre a oferta, né, M sobre P, que é o estoque real de moeda, ele é igual à demanda de moeda, que depende da renda e da taxa de juros. E aí, então você tem um aumento, só para, de uma forma já bastante direta aí, tá vendo? Sem os detalhes que o Blanchard coloca lá no livro, né? Só para que eu esqueci de dizer que eu disse que o Blanchard tinha sido o diretor de uma grande instituição, né? E ali logo depois, ou durante a crise de 2008, 2009, ou foi logo depois, ele foi por algum bom período diretor do FMI. Diretor do FMI. Então, essa relação aqui, né, que a gente está verificando, como é que o nível de preço explica o produto, né? Na curva, na relação de demanda agregada. Um aumento do nível de preços leva a uma diminuição do produto. Isso é interessante porque aí fixa esse aspecto, né? Que é o contrário lá da oferta agregada, que o movimento do produto em relação aos preços, tá vendo? Eles são
na mesma direção. Aqui na demanda agregada, o movimento dos preços em relação ao produto, ele é inverso. Tá? Então, se você pegar em cima, tá vendo? Aqui, esses dois, os dois gráficos, né? Você tem lá em cima o, o gráfico do modelo ISLM e embaixo você tem a da demanda agregada. Como a relação demanda agregada ela é derivada do modelo ISLM, né? Vamos ver aqui, né, como é que se entende essa relação. Tá? E, assim, a partir da ideia de que o aumento do nível de preço leva a uma diminuição do produto. Aí a pessoa pode perguntar, né, como é que tem essa relação se no modelo ISLM você não tem preço lá. Aí você tem duas situações, e aí eu vou preliminarmente, né, fazer esse comentário a respeito de como é que a gente associa preço, né, lá dentro do modelo ISLM. Né? Então aqui, lá em cima você tem o ponto A, né, para uma dada taxa de juros, você tem um nível do produto. Tá? Esse nível do produto, né, está além esse nível do produto, né, que está mostrando aí, está dando no ponto A, né, só para colocando da forma que está aí. Esse ponto A está mostrando o equilíbrio, né, do modelo ISLM quando a curva IS intercepta a curva LM. Esse ponto A, tá, ele vai lá embaixo, né, ter um ponto, um correspondente ponto A para um determinado nível, né, de produto lá embaixo na curva de demanda agregada. Demanda agregada. Aí o que, que a gente pode dizer aqui? O seguinte, tá? Se aqui nós estamos tratando de demanda agregada, que procura explicar o nível do produto a partir de mudança nos preços, como é que a gente olha isso pode olhar isso tanto para a curva de demanda agregada como para a curva como para o modelo IFLM. Aí diz o seguinte, que o aumento do nível de preços leva a uma diminuição do produto. Então vamos aqui, tá vendo? Se você tem aqui embaixo, né, aqui embaixo, um aumento do nível de preço, tá? Aí, na parte de baixo, você tem uma redução, tá, do, do nível do produto. Então, você tem um aumento do nível de preço de P para P', embaixo. E teve uma correspondente, ao longo da curva demanda agregada, mudança do ponto A para o ponto ali. Aí vamos para cima, tá vendo? Vamos dizer assim, onde é que está o preço lá em cima? Na parte do modelo, na parte da curva LM, à medida que a oferta de moeda é M sobre P. Se você tem um aumento do nível de preço, significa o quê? Significa o quê? Significa que essa magnitude aí de oferta de moeda vai diminuir, né? M sobre P, aumentou o nível de preço, vai diminuir a oferta de moeda. Diminuindo a oferta de moeda, significa que a curva LM vai se mover para a esquerda, né? Vai mover para a esquerda. E aí você verifica, tá vendo? Como é que você entende que o aumento do nível de preço leva a uma diminuição do produto, tanto no gráfico de demanda agregada, como no gráfico do modelo ISLM. Alguém tem alguma observação? Isso aqui ainda vai ser comentado muito para frente ainda também, tá bom? Alguém tem alguma observação? Ou está todo mundo dormindo? Vamos aqui, continuando. Vamos continuando, professor. Opa, obrigado, Samira. Então vamos aqui, né? Mudanças na política monetária ou na política fiscal, ou de modo mais geral, em qualquer variável, exceto o nível de preço, que desloca a curva IS ou LM, desloca a curva de demanda agregada. Curva de demanda agregada. E aí a gente já viu lá mudanças no preço, quando a gente olha para o gráfico
de demanda agregada, o que acontece? Caiu, meu? Alô? Caiu não, né? A gente já viu. Tá Oi? normal, professor. Tá normal. Tá legal. Então, a gente já viu aqui, tá vendo como é que a gente vê que a mudança no preço, a gente vê como ela afeta o produto, tanto no gráfico de oferta agregada, como no gráfico do modelo IACLM. Então, vamos continuar aqui, né, dizendo que mudança da política monetária, tá? No sentido de aumentar a oferta de moeda ou reduzir a oferta de moeda, né? Ou, se a gente for mais sofisticado, mais lá para frente, que não é o caso aqui, mudança na taxa de juros, que não é o caso, a gente vai verificar que isso desloca, tá vendo, a curva IS ou LM, tá vendo, e, consequentemente, desloca a curva de demanda agregada. E aí, como é que você tem, tá vendo, a equação aqui, a relação de demanda agregada? Lembrando que lá atrás nós chegamos à relação de oferta agregada, que era P era igual preços esperados multiplicado, né, pela margem, multiplicado por 1 sobre Y sobre L, multiplicado pela variável abrangente. Aqui nós estamos na equação, tá vendo, na relação de demanda agregada, que é o produto. Aqui nós já temos de cara o produto, não precisou fazer nenhuma manipulação para incluir, já estamos direto o produto, e que é igual, tá vendo, aqui a, ao Y, né? Esse produto, né? Ele é a função da oferta de moeda, do saldo real de moeda, do gasto do governo e dos tributos. E cada um dessas variáveis, elas têm, atuam, tá vendo, de modo diferente, né? Mudanças na oferta de moeda vai atuar positivamente no produto, mudanças no gasto do governo vai afetar positivamente no produto, e mudanças no tributo vai afetar negativamente no produto. A curva IS é negativamente inclinada, né? A curva LM é positivamente inclinada, que a gente, lá a maioria dos livros, né, de macroeconomia é nos 3 ou 4 capítulos, né? Menos nos livros do Dorbush, e não sei quais são os outros dois autores, né? Que eles vão tratar lá do capítulo 10 para frente, o modelo IS-LM. Né? A relação negativa entre produto e nível de preço é mostrada como a curva, né, de demanda agregada, negativamente inclinada. Então, vamos aqui, tá? Repetindo aqui a relação na equação, tá vendo? E no gráfico, né? Mostrando que tem essa relação negativa entre o nível de preços e o produto. Há um dado nível de preços, né? Um aumento nos gastos do governo, aumenta o produto, deslocando a curva de demanda agregada para a direita. A um dado nível de preços, uma diminuição da moeda nominal diminui o produto, deslocando a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, está colocando aqui como é que a curva de oferta agregada e demanda agregada ela é impactada, tá, por mudanças, né, no gasto do governo, mudanças nos tributos. E o principal aqui para a gente, né, mudanças, quando fala aqui na oferta de moeda, principalmente na questão do nível de preço. Resumindo aqui, a, a, eu vou terminar a leitura aqui do resumo, aí eu peço para se alguém tem alguma pergunta para a gente passar para juntar a oferta agregada de um lado e a demanda agregada do outro. Resumindo, partindo das condições de equilíbrio do mercado de bens e do mercado financeiro, foi derivado, né, a relação de demanda agregada, né, que é igual à oferta de moeda, que é igual ao gasto do governo e tributos. Oferta de moeda atua positivamente, gasto do governo positivamente e tributo negativamente. Essa relação implica que o nível do produto seja uma função decrescente do nível de preço.
representadas por uma curva negativamente inclinada, chamada de curva de demanda agregada. Mudanças na política monetária ou na política fiscal, ou de modo mais geral, em qualquer variável, exceto no nível de preços, que desloque a curva IS ou LN, deslocam a curva de demanda agregada. Aí alguém tem alguma observação? Ou a gente pode ir em busca de juntar os dois lados aqui? Pode continuar, professor. Opa, esse pessoal quer ir logo para casa, eu estou percebendo isso. O equilíbrio, vamos aqui, o equilíbrio no curto e no médio prazo. Então, a gente foi visto o seguinte, né, que quando a gente vem do modelo ISLM, né, a gente está estudando o curto prazo. Dado o pressuposto, tá dado a premissa de que os preços são rígidos, de que os preços não se movimentam. E está dando o Keynes, né? Isso é uma marca do Keynes, e depois os próprios clássicos, né, incorporaram isso, tá dando, para depois fazer uma mudança, tá dando, total ali a partir dos anos 60 para frente, que a gente vai ver em alguns momentos mais lá para frente. Então, quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando do modelo ISLM. Aqui não interessa muito para a gente no modelo ISLM. Por quê? Porque o modelo de oferta agregada e demanda agregada, tá vendo? Ele vai procurar verificar, tá vendo, o impacto, tá vendo, nos preços de mudanças no produto, ou o impacto no produto de mudança nos preços, tá vendo, no médio ou longo prazo. Porque considera-se, tá vendo, mesmo sendo muito polêmico, dentro da macroeconomia, considera-se que essas mudanças nos preços só se dão no médio e no longo prazo. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Eu estou dizendo que o modelo de oferta agregada e demanda agregada é do médio prazo para frente. Para frente. E como a questão de quanto é o curto prazo na macroeconomia, quanto é o médio prazo e quanto é o longo prazo, né? É bastante complicado isso, né? Pode dizer assim, longo prazo, está dando são 30 anos, 20 anos, 15 anos, né? Tem toda uma discussão a respeito disso. Não estou entrando aqui, está dando mais, está dando, vou apenas mencionar que alguns livros a mencionam o curto prazo são alguns pouquíssimos meses, né? Médio prazo, né? Tem alguns anos, estou dando metido aí, e o longo prazo vai lá para frente mesmo, tá vendo? 15 anos, 30 anos lá para frente, o longo prazo. O equilíbrio é dado pela interseção da curva de oferta agregadas com a curva de demanda agregada. No ponto A, o mercado de trabalho, o mercado de bens e os mercados financeiros estão todos em equilíbrio. Vou terminar de ler aqui o que está escrito, tá dentro, e eu vou só fazer uma explicação aqui, que eu não gosto de fazer slide, tá dentro, tão poluído dessa forma. Mas como eu não sei escrever, existem os quadros, né, para escrever virtuais, mas eu não sei escrever, tá dentro, sai bastante horrível, aí eu escrevo logo tudo, por isso que fica bastante poluído os meus slides aqui nesse tipo de formato. Tá? Mas eu prometo, tá dando, mentira que eu não vou fazer isso. Ia prometer que eu ia aprender a escrever nos quadros virtuais. Tá vendo? Mas, como eu não vou aprender, sempre os meus slides vão ser bastante poluídos. Né? Então, aqui você tem, ao mesmo tempo, o gráfico da oferta agregada e demanda agregada, composto no eixo horizontal pelo produto e no eixo vertical pelos preços. Tá? Opa, essas relações, estou dando de dizer assim, que o que é comum na oferta agregada e o que é comum na demanda agregada é produto, né? E é preço, por isso que eles compõem, está dando o gráfico. E a gente já viu que o gráfico da oferta agregada é positivo porque tem uma relação positiva dos preços para o produto. A gente viu que o gráfico da da demanda agregada ele é negativo porque tem a relação contrária. Né? O equilíbrio depende do valor do nível de preço esperado. O valor de nível de preço esperado determina a posição da curva de oferta agregada
e a posição da curva de oferta agregada afeta o equilíbrio. O que está colocando isso? Né? Que o equilíbrio, né, que a gente viu lá atrás, né? Lá na oferta agregada é quando o P é igual ao preço esperado, né? E o Y é igual ao Y natural, ao produto natural. Aqui ele está apenas fazendo a observação, está dizendo de que o equilíbrio depende do valor dos preços esperados. E é interessante verificar agora, tá vendo? A importância que os preços esperados têm aí. Por que os preços esperados são importantes, né? Porque se os trabalhadores ou os empresários, tá vendo? Acham que os preços esperados vão ser maior, tá vendo? No futuro, todo mundo vai aumentar os preços, né? Os preços dos produtos, né? Do lado das empresas e o preço do salário do lado dos trabalhadores, né? Nesse conflito distributivo. Embora o preço das empresas, podendo ser do lado das empresas, sempre seja reajustado mais rápido do que do lado do salário. Dado que o preço esperado, o, o M, né, que é o estoque de moeda nominal, o gasto e o tributo, a oferta agregada e demanda agregada mostram todos os equilíbrios, né, para o nível de preços e de produto. Então, o que está mostrando aí, tá vendo, nesse momento agora, é o equilíbrio entre as curvas de oferta agregada e demanda agregada. Lembrando que a oferta agregada veio da onde? Da relação entre determinação de preço e salário. Demanda agregada veio da onde? Do modelo ISLN. O equilíbrio de curto prazo. O que não interessa aqui, já disse, mas só mencionado, né? O equilíbrio de curto prazo, você detecta determinado equilíbrio. A curva de oferta agregada é desenhada para um dado nível de preço esperado. Quando maior o nível de produto, maior o nível de preço, considerando o lado da oferta, né? Quanto maior o nível do produto, maior o nível de preço, considerando que o produto explica os preços. Ela é positiva. A curva de demanda agregada é desenhada para valores dados, né? De estoque de moedas, desgaste de tributos. Quanto maior o nível de preços, menor o nível de produto. E aí, como está colocado aí, o equilíbrio é no A, né? Do ponto A, tá vendo? Quando, é, hum, quando a oferta agregada cruza a demanda agregada. O ponto B, tá vendo? Ele está mostrando aí, tá vendo? Uma situação que vai ser discutida para frente, né? Como nós estamos no curto prazo, isso aqui nós não vamos resolver. Está mostrando que o equilíbrio, tá vendo? O equilíbrio não, que o nível de produto natural, tá vendo? Está menor do que o nível do produto aí. Significa que vai acontecer alguma coisa para esse produto voltar o, para o produto natural ou com correspondente taxa de desemprego natural, ou mais sofisticado, produto potencial. Aí você tem um hiato do produto, né? Um hiato do produto positivo. Significa que, no curto prazo, isso aí é uma fotografia, não nos interessa mexer, porque os preços são fixos, né? Você tem um determinado nível de preço esperado, mas você tem um nível de preço diferente, eles não vão se reajustar. Temporariamente, os agentes econômicos não vão se preocupar com isso, vão contratar, descontratar, tá vendo? Mesmo nessa condição. O equilíbrio de curto prazo, no ponto A, né? O, você tem, tá vendo, um produto maior do que o produto natural. Tá dando para ver? Tá dando para mim aqui não está tão claro, não. Mas eu tô perguntando a você. Tá? O Y, aí dá para ver o Y maior do que o YN? Dá para ver uma diferença, professor. Mas no gráfico dá para ver, mas então eu vou dizendo, tá bom? Lá Tá bom. atrás, eu falei o seguinte, né? Quando o produto é maior do que
do que o produto natural, o preço é maior do que o preço esperado, né? O que está colocado aí no ponto A. Dá para ver o ponto A no gráfico? O ponto A. Sim. Sim, professor. Então tá. O ponto A está mostrando que um ponto A corresponde a um determinado Y, a um determinado nível do produto, para um determinado nível de preço. Esse Y está maior do que o YN. Esse produto está maior do que o produto natural. Se o produto, se esse produto está maior do que o produto natural, o nível de preço está maior do que o preço esperado. Então, no eixo vertical dos preços, o P está acima do preço esperado. Então, o que está dizendo aí é isso, né? Que um, um Y maior do que o produto natural corresponde a um preço maior do que o preço esperado. Os fixadores de salário, numa situação dessa, tá, esperarão o nível de preços mais alto no futuro, tá? Na medida que você tem, tá vendo, um nível de produto, um nível de produto é, superior, superior ao nível do produto natural. Isso deslocará a curva oferta agregada para cima, tá? Então você tem o ponto A, onde você tem corresponde a um determinado nível de produto e um determinado nível de preço. Os fixadores de salários, né, o lado das empresas, vão entender, tá vendo, que é, no futuro, tá vendo, os preços, tá vendo, esperados vão aumentar. O que é que eles vão fazer? Tá vendo? Vão logo deslocar a curva deles de oferta agregada para cima, tá? E aí pode ser para tá colocando lá para o alinho, tá? Aí. A expectativa de um nível de preços mais alto também leva a um salário nominal mais alto, o que, por sua vez, leva a um maior nível de preço. Então, assim, você tem originalmente no curto prazo, né? Você tem uma, um nível de produto superior ao nível do produto natural, que corresponde ao nível de preços acima do preço esperado. Isso leva que, pelas expectativas, tá vendo, no curto prazo, tá vendo, tanto os fixadores de preços, né, como os trabalhadores esperem preços mais elevados. Então, eles vão aumentar os seus preços, no caso dos empresários, que desloca a curva de oferta agregada para a esquerda para cima. E os trabalhadores também, né? Eles vão querer, vão exigir, tá vendo, salários mais elevados. Equilíbrio do curto prazo, né? Aí, continuando aqui, o ajuste, quando é que esse ajuste termina? Tá? O ajuste termina uma vez que os fixadores de salário, que pelas expectativas de preços mais elevados, deslocaram a curva de oferta para cima, né, para a esquerda, os fixadores de salário não mais terão motivo para mudar suas expectativas. Aí, no médio prazo, o produto retornará ao seu nível natural do produto. Essa mecânica, ela é muito, vamos dizer assim, é, eu não estou usando, não estou achando a palavra, né? Mas essa mecânica sempre ela vai dizer o seguinte, tá vendo? Aconteça o que acontecer, mas no médio e longo prazo, tá vendo? O produto, toda vez que o produto estiver diferente do produto natural, os mecanismos, tá vendo? Os ajustes vai levar com que esse produto volte para o produto natural. Então, olhando aí nesse gráfico, você saiu originalmente do ponto A, foi para o ponto A', correspondente a um nível de produto Y', continuou o processo, a curva de oferta agregada se deslocando para cima, entendeu? Ela foi até a duas linhas, né? Quando vai corresponder a um nível de produto igual ao nível do produto natural, correspondendo a um preço mais lá na frente. Moral da história, mudança no preço não afeta as variáveis reais. Você vai ter o reajuste e vai ter apenas como resultado
uma mudança no nível de preço. Essa que é a moral da história. O equilíbrio no curto prazo, né? O ajuste no produto ao longo do tempo. Aí já está mostrando novamente, mas aqui só um pouco para repetir, né? Se o produto está acima do nível natural do produto, a curva de oferta agregada se desloca para cima ao longo do tempo, até que o produto volte para o nível natural do produto. Então, originalmente você tinha um nível de produto acima do nível natural do produto. Primeira movimentação foi para o ponto A', né, correspondente a um produto Y', não igual ainda ao nível de produto natural. Novas expectativas de aumento de preços levam com que os fixadores de salários deslocassem ainda mais a curva de oferta agregada para cima, para a esquerda, até chegar ao nível de onde o produto é igual ao produto natural. Isso que eu falei no slide anterior, e repetindo agora, né, que mudanças, né, no nível de preço, na expectativa do nível de preço, não vai ter é, um efeito efetivo, né, na economia. O que vai acontecer vai ser um reajuste, né, mas que o efeito final vai ser nos preços e não no produto. Equilíbrio de curto prazo, resumindo, no curto prazo o produto pode estar acima ou abaixo do nível natural do produto. As mudanças em quaisquer das variáveis que entram tanto na relação de oferta agregada como na relação de demanda agregada levam a mudanças no produto e mudança no nível de preço. No médio prazo, o produto, após certo tempo, volta ao nível natural do produto. O ajuste se dá por meio de mudanças no nível de preço. Então, só olhando aqui de novo o gráfico, tá? Você vai ter, no curto prazo, você não vai ter algo significativo, mas no longo prazo, está dado pelas mudanças, né, no nível de preço, nas expectativas, né, você vai forçar que o nível de produtos se direcione para o nível de produto natural. Professor, Oi, só aí, esse ponto B aí é que é o nível natural do produto, é? aqui no gráfico, É? Esse ponto B aí é? o ponto B é o ponto de natural, tá? Correspondente. Ah, tá, não, porque eu tinha enrolado aqui um pouquinho. Não, não, o que está mostrando aqui é o seguinte, né? É que o ponto B está mostrando o seguinte, né? Que você tem um determinado nível de preço esperado e o produto. Mas o que ele está mostrando em termos do reajuste são as sucessivas subidas da curva de oferta agregada para cima, tá bom? Até o nível de A2' lá em cima. Ela não vai subindo para o lado esquerdo? Sim, professor. Tá bom. Tá? Ele está só mostrando que quando você desce esse ponto A2', onde a curva de oferta agregada e demanda agregada se cruzam, quando ele desce ela, quando ele desce ela para o nível de produto natural, o nível de produto natural, aí ele está mostrando o seguinte, que naquela curva de oferta agregada original, né, que é a última lá de baixo, tá vendo? O nível de preço esperado corresponderia a esse ponto B. Corresponderia a esse ponto B. Mas o que ele está mostrando é o seguinte, né, que expectativas de aumento de preços vai deslocando a curva de oferta agregada para direita para cima. Vai levando até corresponder ao intercepto da curva de oferta agregada e demanda agregada ao nível do produto natural. E que se você descer, tá? Que se você descer, tá? E aí vai verificar o seguinte, né? Que esse nível de preços esperados aí corresponderia, tá dando, a uma cortaria, tá dando, a curva original de oferta agregada aí nesse ponto. Só repetindo o que eu disse.
Você pegou originalmente o quê? Lembre só da curva original de oferta agregada e demanda agregada que cruza o ponto A. Lembra só disso. Você tinha uma curva de oferta agregada e demanda agregada que cruza o ponto A. Você tinha o nível de preço esperado abaixo do nível de preço. Aí ele vai, sem você pensar nem em outras curvas. Tá? Então, originalmente você tinha o quê? Nível de preço esperado abaixo do nível de preço, tá? E, e um nível e um produto acima, né? Maior do que o produto natural que corresponde ao preço A. Aí ele está só mostrando aí que, tá dando, se você traçasse esse nível de preço esperado para a curva de oferta agregada, né, ele cruzaria aí no ponto B. Hein, professor? Para Oi. voltar a esse nível natural do produto, tem que haver uma mudança na política fiscal ou monetária? Ou, ou ele independe disso? Ele vai sempre, uma hora, voltar para esse nível natural do produto? É o que, é o que se precisa entender, tá dando quais são os mecanismos que faz com que esse produto, se tiver maior, ele decresça para o nível do produto natural, se ele tiver menor, ele aumente para o produto natural. Aqui nós não estamos mostrando, tá vendo, quais são as forças, tá vendo, que impulsionam para ele fazer isso. Nós estamos vendo do quê? Só o que acontece, tá vendo, sem incluir a questão, tá vendo, de variáveis de política econômica, etc. Aí a gente vai ver lá na frente justamente isso, tá? Quando tem uma política monetária, o que que acontece? O que acontece? Tá bom? Não sei se eu fiz me entender, que é o seguinte. Aí Ok, professor. aí está mostrando é, a lógica não, né? As forças, né, que levam ele voltar para o nível do produto natural. Nós não estamos dizendo quais são os ingredientes, né, que empurram ou puxam. Estamos só dizendo o seguinte, né, que para um nível de preço, um nível de produto maior do que o natural, corresponde a um nível de preço maior do que o preço esperado. Isso faz com que aconteça esse mecanismo da curva de oferta agregada se deslocando para a esquerda. Não, não colocamos ingredientes ou ingredientes, eu não sei como é que se escreve. Tá bom? Eu posso seguir? Sim, professor. Então, vamos primeiro para a questão aqui do equilíbrio e depois vamos para o que a aluna se referiu aí, tá bom? Então, o equilíbrio de curto prazo. No curto prazo, o produto pode estar acima ou abaixo do nível natural do produto. As mudanças em qualquer das variáveis que entram tanto na relação de oferta agregada como na relação de demanda agregada levam a mudança no produto e a mudança no nível de preço. No médio prazo, o produto, após certo tempo, volta ao nível natural do produto. O ajuste se dá por meio de mudanças no nível de preço. Resumindo isso, vamos ver aqui que ela perguntou como é que isso se dá. Tá? Um efeito de uma expansão monetária. O que, que acontece na curva de oferta agregada e demanda agregada. Se a gente faz o seguinte, um efeito numa expansão monetária, eu estou mexendo com qual curva? Com a oferta agregada ou demanda agregada? Vamos lá. Agora eu já estou aqui cobrando de vocês. Deixa eu ver aqui se ainda tem gente aqui. Tem, né? Então, tem um bocado de gente ainda. Se eu digo, uma política de oferta monetária, eu estou mexendo na curva de oferta agregada ou demanda agregada? De demanda agregada, professor. Poxa, muito obrigado. Quem foi que falou? Elivânia. Caramba, tá dando a melhor resposta, tá dando que eu já vi um aluno dar, tá dando hoje aqui na sala de aula. Bom, então, o efeito de uma expansão monetária significa que nós estamos vendo a curva de demanda agregada. Mas por quê?
a Elivânia respondeu isso. Alguém pode dar fazer mais um comentário a respeito? De onde é que veio a curva de demanda agregada? Do modelo ISLM. Caramba, né? E do modelo IASLM está lá a questão de expansão monetária, contração monetária, etc. Né? Então, na equação, né, de demanda agregada, que é dado aí, né, pelo produto, né, depende do estoque real de moeda, mais gastos do governo e tributos, né, na equação de demanda agregada, podemos ver que um aumento da moeda, aumento nominal da moeda, faz o que o aumento nominal da moeda? Significa que o aumento nominal da moeda, né, vai fazer com que diminua esse diminua não, né? Aumente o estoque real de moeda, né? Porque vai aumentar o numerador. Então, na equação podemos ver que um aumento nominal da moeda, M leva a um aumento do estoque real de moeda. O, a quantidade de moeda dividida pelo nível de preço, né? Porque aumenta o numerador, significa que aumenta o estoque real de moeda, levando ao aumento do produto. Por que aumenta o produto? Porque a, o estoque real de moeda, como a gente viu lá, pelo aquele negócio positivo e negativo, porque ele tem um efeito positivo no produto. Né? Então, a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Então, você tem uma curva de oferta agregada, né, e demanda agregada, com uma expansão monetária, você tem um deslocamento da curva de oferta agregada, de demanda agregada para a direita, porque ela afeta positivamente o produto. A gente está tratando especificamente aí. O aumento do estoque nominal de moeda desloca a curva de demanda agregada para a direita. No curto prazo, o produto e o nível de preços aumentam. E faz com que, está dando pelaquela lógica lá, leve para a esquerda a curva de oferta agregada. Só para fazer uma observação aí, tá dando, aí você não tem a curva de oferta agregada OA, você tá como a sua denominação em inglês, né? AS, Aggregate Supplies, e a curva de demanda agregada está o DA mesmo, né? Então, primeiro, uma expansão monetária aumenta para a direita a curva de demanda agregada. Aumentar a curva para a direita de demanda agregada significa que aumenta o nível de preço. Isso já falando no médio prazo, né? Mas no curto prazo também aumenta pelo próprio deslocamento. E o produto, aumentando, né, o nível de preço, também vai, consequentemente, ter um efeito positivo no produto, né, vindo lá da curva de oferta agregada, que tem uma relação positiva entre os dois. A gente pode ver isso aí indo lá para o modelo ISLM, e lá para o modelo SM. Só para o modelo ISLM a gente vê tá dando esse efeito. Aqui a gente está vendo só no modelo oferta agregada e demanda agregada. Tá? Mas é o mesmo mecanismo se a gente voltasse para uma expansão monetária, qual é o impacto que tem no produto com a expansão monetária? Só que lá no modelo ISLM não tem o nível de preço, tá dando? A gente vai ver isso, tá dando, pela taxa de juros. Vai ver isso pela taxa de juros. Efeitos dinâmicos de uma expansão monetária. Né? A diferença entre, então vamos só pegar aqui, né? Então você tem originalmente aqui da forma que a moça perguntou, tá vendo? Como é que isso acontece com a política do governo, o que é que deve ser feito? Né? Então, você tem uma determinada situação, tá? De um equilíbrio aí no ponto A, né? Do produto natural, tá? Para um determinado nível de preço. A diferença entre o produto e o produto natural desencadeia o ajuste das expectativas de preço. Né? Isso aí a gente já viu lá quando
quando estava vendo exclusivamente lá, sem a questão da expansão monetária. Expansão monetária. Toda vez que você tem a diferença entre, tá vendo? Entre o nível de produto e o nível de, o nível de produto e o nível de produto natural. No médio prazo, a curva de oferta agregada desloca até a posição, né, da curva O2 linhas, né, só olhando aí, tá vendo? Você tem a curva de oferta agregada, né, e mais em cima você tem a curva de oferta agregada no ponto A2 linhas. E a economia retorna ao equilíbrio do produto natural. Então vamos aí, você tem uma expansão, repetindo, você tem uma expansão da oferta monetária, a curva de demanda agregada se deslocou para a direita, a curva de oferta agregada foi para a esquerda, tá vendo? Aí ela vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Aí no último enunciado, está dizendo, né? O aumento dos preços é proporcional ao aumento do estoque nominal de moeda. Né? O que é que está dizendo aí? Tá? Que no curto prazo, o aumento da expansão monetária desloca a curva de demanda agregada para a direita, consequentemente, você aumenta o preço, você força o processo de ajuste no médio prazo, quando a curva de oferta agregada vai se deslocando para a esquerda, né? Até você voltar para o equilíbrio. O que foi que aconteceu? Foi uma mudança apenas no nível de preço. Né? Isso aqui deve ficar fixado, porque em todas as outras discussões que vocês foram ver, tá vendo? Nessa questão aqui mais é, convencional da macroeconomia, tá vendo? Tudo que acontece, tá vendo? Vai ter um efeito basicamente no nível de preço. Então, a expansão monetária originalmente teve uma mudança, demanda agregada para a direita, oferta agregada subiu, tá vendo? Mas você vai tendo paulatinamente um ajuste, né, para o nível, para que a economia se movimente para o nível de produto natural. Tá? Mas como você teve uma expansão monetária, você vai ter um aumento do nível de preço da economia. Dinâmica de ajuste, né, aqui, continuando, uma expansão monetária leva ao aumento do produto no curto prazo, mas não tem efeito sobre o produto no médio prazo. Isso aí vocês já viram em macroeconomia. Então, absoluta certeza, porque isso é uma coisa que é repetida todas as vezes. E é interessante aqui que está sendo mostrado o quê? Está sendo mostrado aqui em um modelo mais complexo, né? Modelo de oferta agregada e demanda agregada, tá? Mas praticamente está dizendo a mesma coisa. Aqui, no curto prazo, né? Você tem um aumento do produto, porque mudou o preço, tá dando, mudou a quantidade de moeda, deslocou a demanda agregada para a direita, tá? Mas posteriormente você vai em busca do ajuste, deslocando paulatinamente oferta agregada para a esquerda até voltar para o nível do produto natural. No curto prazo tem um aumento, mas esse efeito é anulado, não tem nenhum efeito no produto no médio prazo. Visão de bastidores aqui. Alguém quer fazer alguma observação? Essa visão de bastidores aqui, está vendo? Ela são apenas comentários que ele faz no livro lá, tá vendo? É, se alguém quiser fazer alguma observação, pode fazer, né? Eu vou falando aqui, mas é só me cortar aqui, tá bom? O impacto de uma expansão monetária na taxa de juros pode ser ilustrado pelo modelo ISLM. Essa visão de bastidores aqui está apenas observando, porque como nós viemos com a curva de demanda agregada lá do modelo ISLM, significa que agora nós estamos mostrando impacto da oferta, impacto monetário, tá vendo? Na economia e não estamos mexendo com a taxa de juros. Mas a gente não pode esquecer isso, tá dando que a gente pode ver essa mesma coisa, tá dando voltando lá para o modelo ISLM. Tá? Então, o impacto de uma expansão monetária, como é que a gente vê essa mesma coisa, né, a partir do modelo ISLM, já que lá não tem o nível de preços, mas tem a taxa de juros. Né? O impacto de uma expansão monetária na taxa de juros pode ser ilustrado pelo modelo ISLM. Né? O efeito no curto prazo da expansão monetária é de deslocar a curva LM para baixo. Por quê? Tá? Você desloca a curva LM para baixo, né? Porque a expansão monetária
faz com que você baixe a taxa de juros na economia. A taxa de juros é menor e o produto é maior. Né? É o mesmo efeito que a gente viu aqui no, na demanda agregada lá atrás. Então, você vê o mesmo efeito no curto prazo. Se o nível de preços não aumentasse, né, o deslocamento da curva LN seria maior, né, até chegar ao LM 222. Né? Isso se o nível de preços não aumentasse, considerando isso. Está só mostrando aí, está dando, a gente viu, né, mudanças na, na expansão monetária do que acontece na oferta agregada. Aqui a gente está vendo, está dando o que acontece dentro do modelo ISLM. De toda forma, quando isso acontece, né, que você vê no modelo ISLM e olha lá para cima, tá vendo? Você sempre tem de olhar pela lógica, tá vendo? Que se está distanciando ou não, né, do nível de produto natural ou taxa de desemprego natural ou produto potencial, etc., que eles sempre vão mostrar que no médio prazo sempre volta, né, para o mesmo ponto. Ao longo do tempo, o nível de preço aumenta. Ao longo do tempo, o nível de preço aumenta por causa da expansão monetária. O estoque nominal de moeda diminui, porque o nível de preço aumenta, aumentou o denominador, né? Significa que o estoque real, né, diminui. A curva LM retorna para onde estava antes do aumento da expansão monetária, antes do aumento da moeda nominal. No médio prazo, o estoque real de moeda e a taxa de juros não se alteram. Está colocado, né, completa a curva, tá, né? O aumento da moeda nominal inicialmente desloca a curva LM para baixo, diminuindo a taxa de juros e aumentando o produto. Ao longo do tempo, o nível de preço aumenta, deslocando a curva LM de volta para cima, até que o produto retorne para o nível natural do produto. E aí ele faz um pequeno box no livro a respeito da questão da neutralidade de moeda, que eu já falei lá atrás. Tá vendo? Aqui se está trabalhando com a ideia de que a moeda é neutra. Mudanças, tá vendo, no nível de preço, ou mudanças na política monetária, aumentando a oferta de moeda ou diminuindo a oferta de moeda. Tá vendo? No curto prazo tem alguma mexidinha, tá vendo? Mas no médio prazo o efeito é só no nível de preço. Aqui estamos considerando que a moeda é neutra, trazendo mesmo lá do modelo keynesiano, né, porque eles engessam a questão keynesiana de que a teoria do Keynes serve apenas para o curto prazo. Então, no curto prazo, a expansão monetária leva a um aumento do produto, a uma diminuição da taxa de juros e a um aumento do nível de preço. No médio prazo, o aumento da moeda nominal reflete-se totalmente em aumento proporcional do nível de preço. A neutralidade da moeda refere-se ao fato de que o aumento do estoque nominal de moeda não tem efeito sobre o produto ou a taxa de juros de médio prazo. O aumento do estoque nominal de moeda é completamente absorvido pelo aumento do nível de preço. Ou seja, mudança, né, da política monetária, mudando a quantidade de moeda, tem efeito apenas no nível de preço. Ou seja, é uma teoria quantitativa da moeda na sua inteireza, tá dando na sua amplitude. Esse teoria aqui, foco aqui é interessante, tá vendo? Porque ele vai discutir, tá vendo? O quanto tempo duram os efeitos reais da moeda de curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, né, que tem muitos modelos macroeconômicos que estudam isso, né, para saber quantos meses é o curto prazo, quantos anos é o médio prazo e quantos é o longo prazo. Né? Sem mencionar isso aqui, tá dando, vocês vão lá nesse foco, tá dando, e pode verificar como é que ele faz essa discussão. Só fazendo o seguinte, né, que o modelo mais usado, né, que ele diz, é o modelo do John Taylor, né? Eu não sei se o John Taylor ainda é vivo, né?
mas é um economista que é muito influente na macroeconomia, que a gente vai até ver para frente, que existe a regra de Taylor, que é outro conceito interessante que tem uma importância muito grande para a compreensão da política monetária de metas de inflação. Quando sobe os juros, reduz os juros, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil sobe os juros, tá vendo? Diminui os juros, tá vendo? É, seguindo a questão de metas de inflação. Aí eu já falei quais são os conceitos básicos, né? Que o macroeconomista, né, está implicitamente explicando aquelas movimentações, é a regra de Taylor, o produto potencial, a taxa natural de desemprego, o produto, o nível de produto natural. Então, isso aí, tá vendo? Ele está usando na maior intensidade possível. Então, o modelo macroeconômico que é muito utilizado, né, para fazer esses estudos, tá vendo, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá vendo, é o modelo do John Taylor, né, que, pelas informações, ele tem cerca de 200 e poucas equações. Tem outros modelos, né, que utilizam até 1.000 equações, né? Mas o modelo mais simples, né, e mais comum que é utilizado, ele tem pouco mais em termos, né? Ele tem acima de 200 equações, né, para fazer esse estudo do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, essa questão desse box em Fox está apenas fazendo essa discussão aqui. Isso aqui, a gente viu a questão do o que acontece quando tem um impacto de uma expansão monetária. Agora vai ver o outro lado. Quando tem o negativo, né? Uma diminuição do déficit orçamentário. O que acontece com a economia a partir do modelo de oferta agregada e demanda agregada? A gente viu que a expansão monetária, né, tem o quê? No curto prazo, aumenta o produto, aumenta os preços, mas no longo prazo, está vendo? O produto volta para o seu nível natural e o efeito é só no nível dos preços. E aqui o que acontece? Quando você tem uma política de austeridade, uma política de redução do déficit orçamentário. O efeito dinâmico de uma diminuição do déficit orçamentário. Uma diminuição do déficit orçamentário leva inicialmente uma diminuição do produto. Ao longo do tempo, contudo, o produto retorna ao nível natural do produto. Só que, antecipando, né, o, o produto volta ao seu nível natural, tá vendo? Mas, diferente da expansão monetária, que tem um efeito na elevação do preço, aqui você vai ter o nível do produto vai voltar para o seu nível natural, mas para um nível de preço, tá vendo, menor. Uma redução do déficit, né, produto e taxa de juros. Como o nível de preço diminui em resposta a uma diminuição do produto, o estoque real de moeda aumenta. O estoque real de moeda aumenta. Considerando lá, né, que o nível de preço aumentou, o P diminuiu, o estoque de moeda vai aumentando. Isso leva ao deslocamento da curva LM até LM'. Tá? Então, aqui embaixo, né, no modelo ISLM, né, você tem um equilíbrio aí original, tá? no ponto A, tá? E uma mudança no a tentativa, né, de reduzir o déficit orçamentário faz com que você reduz o estoque real de moeda, porque você aumentou o nível de preço, tá vendo? E isso leva ao deslocamento da curva LM até LM', né? Que é essa que está no intermediário aí. Intermediário. Tanto o produto quanto a taxa de juros são menores do que antes da contração fiscal. Então, primeiro impacto que tem sem olhar para o modelo oferta agregada, demanda agregada, olhando para o modelo ISLM. Uma tentativa de redução do déficit orçamentário, o que acontece?
reduz, né, a taxa de o produto, né, e reduz tanto o produto, né, quanto a taxa de juros são menores do que antes da contração fiscal. E aí, até de forma intuitiva, a gente vê, tá dentro todos os analistas que vai falar, né? O governo aumentou mais os juros, reduziu os juros, tá vendo? Lá ninguém está falando de regra de ter taxa natural de desemprego, produto potencial, nem não, tá vendo? Mas vai dizer, né? O governo aumentou os juros, isso vai ter um impacto, tá dentro no produto, tá dentro nessa direção. Aqui, intuitivamente, né? É, quando, né, o governo faz uma política de austeridade, reduz, né, o produto e reduz a taxa de juros, reduz a taxa de juros. Vai ter um impacto lá em cima. Né? O que, que tem o impacto lá em cima? Né? A gente vai ver aqui o impacto aqui em cima no modelo de oferta agregada e demanda agregada. A curva LM continua a se deslocar para baixo, né? Até que o produto volte ao nível natural do produto. A taxa de juros está mais baixa do que antes da redução do déficit. Taxa de juros mais baixa significa que vai incentivar alguma coisa no produto da economia, né? Na parte de investimento. Mas não estamos tratando disso aqui, mas é óbvio que isso poderia acontecer. Mas não estamos tratando aqui. Então, o que acontece? Está vendo com a redução do déficit, com o produto e a taxa de juros, efeitos dinâmicos de uma diminuição do déficit orçamentário sobre o produto e a taxa de juros. A redução do déficit leva, no curto prazo, a uma diminuição da taxa de juros. No médio prazo, o produto volta ao seu nível natural, enquanto a taxa de juros cai ainda mais. Né? Mas o que mostra aqui, né? Olhando apenas para ISLM, que o efeito, né, da redução, daquilo que importa mais para a gente, né? O efeito do ajuste, né, da austeridade, redução do déficit orçamentário, vai ter um impacto negativo no produto. A composição do produto é diferente de antes da redução do déficit, né? Considerando aqui na relação, né, na IS. Quando você tem um produto natural, considerando aqui que todos os outros variáveis, né, correspondessem, né, também, tá vendo, ao produto natural. O consumo correspondesse ao produto natural e o investimento, etc. Mas aqui, tá vendo, a composição do produto é diferente de antes da redução do déficit. Que o produto que é igual, né, ao consumo, mais o investimento, mais o gasto do governo, né, como a renda e os impostos não se alteram, o consumo é igual ao antes. Né? Os gastos do governo são menores devido à política de austeridade, à política de redução, né, do déficit. Assim, o investimento deve ser maior do que antes da redução do déficit, caso se considere que seja importante, seja relevante os gastos privados, né, que pode compensar com isso, compensar essa redução da taxa de juros. Né? O maior, com a redução do déficit, né, por um instante, né, o investimento ele é maior por um instante, que seja, até chegar, né, que seja exatamente igual à redução do gasto do governo. Então, você tem a redução do gasto do governo, isso poderia ser compensado pelo aumento, né, do investimento privado, devido à redução da taxa de juros. Déficit orçamentário, né, produto e investimento, resumindo, no curto prazo, uma redução do déficit orçamentário, se implementada isoladamente, leva a uma diminuição do produto e pode levar a uma diminuição do investimento. No médio prazo, o produto volta ao nível natural do produto e a taxa de juros é menor. Uma redução do déficit leva inexoravelmente a um aumento do investimento. Mas ninguém sabe a magnitude desse aumento do investimento. Aí é só uma questão lógica. Se alguém não quer fazer uma observação, a gente passa para o último ponto, que é sobre. A gente viu um efeito de uma expansão monetária, depois nós vimos o efeito de uma redução do déficit, e agora a gente vai ver a questão, o que acontece com o choque na economia.
choque na economia acontece de forma permanente. O mais clássico que existe, tá vendo que nós, que dentro da macroeconomia estudaram, é o choque do preço do petróleo, tá vendo que aconteceu na década de 1970. Né? E a gente viu o que acontece com a expansão monetária, o efeito, viu o que acontece com a política de austeridade, com a redução do déficit, e quando acontece um choque na economia, o caso do aumento do preço do petróleo, mas pode ser um choque inverso também, né? Uma redução muito brusca no preço do petróleo, que em alguns momentos acontece. O que isso acontece com o produto, né? Lá naquele momento, né, houve dois aumentos acentuados no preço, né, relativo do petróleo na década de 70, seguido por uma queda nas décadas de 80 e 90. Né? Vamos ver esse choque aqui, esse terceiro exemplo aqui do que acontece, né, no modelo de oferta agregada, estudando pelo modelo de oferta agregada e demanda agregada, é um choque na economia, o que acontece no produto e nos preços. O efeito da taxa natural, né, do desemprego, né, só colocar aqui. Eu trouxe isso aqui do outro slide, não, está aqui. O resultado do que acontece do preço do petróleo. Ver se eu consigo sintetizar aqui de uma forma direta aqui. Teve o choque do petróleo. Né? Então você tem o que acontece, a gente tá atrás do que acontece no nível do produto e do preço. Eu já falei que o que importa aqui é o nível do produto natural. Tá? E esse nível do produto natural, tá dando, é o nível de emprego natural. Então, o inverso do nível de emprego natural é a taxa de desemprego natural. Então, quando a gente está falando aqui de produto, a gente está falando de emprego e está falando de taxa de desemprego. Tá vendo? Então, um efeito no preço do petróleo, eu posso ir diretamente analisar a questão do produto, mas eu posso analisar isso também a partir pela questão do desemprego. Né? O efeito de um aumento do preço do petróleo sobre a taxa natural de desemprego. Já que eu falei, tá vendo, como a gente viu no nosso encontro passado, que é a taxa natural de desemprego, tá vendo? É aquele nível de desemprego, tá vendo? Onde atende os desejos dos fixadores de salários e os fixadores de preços, né? Onde corresponde à igualdade na fixação de salários e na fixação de salário e de preço. Quando esses dois níveis são iguais, né, o nível de preço que corresponde a essa igualdade é a taxa natural de desemprego, onde está dando ela não força a taxa, não força, né, não pressiona o salário real da economia. Então, o que acontece? Né? O que aconteceu lá? O efeito do aumento do preço do petróleo sobre a taxa natural de desemprego. O aumento do preço do petróleo leva a um salário real menor. Então, aumentou os preços do petróleo, consequentemente, aumentou os custos. Se aumentou os custos, significa que as empresas, tá vendo, vislumbravam que você tinha, tá vendo, uma expectativa na economia, tá vendo, não tão boa. Essas expectativas vão sinalar, tá vendo, que você vai ter, tá vendo, uma preços menores, tá vendo, no futuro. Né? Consequentemente, você vai ter um salário real menor e uma taxa natural de desemprego maior. Se você aumenta os custos, tá? Esse aumento de custos, tá vendo, tem, consequentemente, tá dando um efeito, tá dando no desemprego. Vai aumentar o desemprego, né? Consequentemente, se você tem uma taxa natural de desemprego, esse desemprego aumenta devido a um choque na economia, significa que vão calcular agora um novo nível, tá dando, de taxa natural de desemprego, dizendo assim, vamos dizer assim, que geralmente em algum momento foi considerado que a taxa natural de desemprego dos Estados Unidos ali seria próximo de 5,5%. Vai ver o choque do petróleo, significa que
recalcularam essa taxa natural de desemprego, que passou de 5, pouco, né, para 6, 7%. Né? Então, nesse nível de taxa natural de desemprego, que a economia vai orbitar, a partir, né, do efeito do preço do petróleo. Esse, essa taxa, essa nova taxa natural de desemprego, está vendo, maior, vai ter um correspondente salário real menor. É claro, né, que vai ter um salário real menor, porque a gente viu lá que na fixação do salário, né, o salário depende de quem? O salário depende dos preços esperados, tá vendo? E da taxa de desemprego. A taxa de desemprego maior, salários menores. Taxa de desempregos maiores, né? É, salários, né, maiores. Como é que a gente está falando, né, que a taxa de desemprego está aumentando, significa que os salários vão diminuir. Resultado, está dando, desse terceiro exemplo, está dando que o efeito, né, do choque do petróleo leva, está dando, a um cálculo de uma taxa de desemprego maior, correspondente a um salário real menor. A dinâmica do ajuste, né, um aumento da margem, né, do markup, né, causados por um aumento do preço do petróleo. As empresas têm o maior poder, né, de determinar o seu preço, resulta no aumento do nível de preços para qualquer nível de produto. A curva de oferta agregada se desloca para cima ou para a esquerda. Esse é o efeito de um choque real na economia. Depois do aumento, né, do preço do petróleo, a nova curva de oferta agregada passa, né, aí eu vou colocar aqui na frente, né, pelo ponto B, em que o produto é igual ao novo nível, né, natural do produto, mais baixo, e o nível de preços é igual ao nível de preço esperado. A economia se move ao longo da curva de demanda agregada, ao longo da curva de demanda agregada, porque aí ela não está tendo relação, né, com a curva de demanda agregada, só com a curva de oferta agregada. E ele passa do ponto A para o ponto, a linha que a gente vai ver em seguida. O produto, né, diminui do produto natural para original, né, para um produto mais baixo. Vamos só chegar. Essa descrição está colocando aqui no gráfico, tá vendo? E se precisar de alguma coisa aqui, estava só mostrando, né? Ou seja, você tem o choque do petróleo, faz com que, tá vendo? Você passa do ponto A na curva de oferta agregada para o ponto A linha, tá vendo? Essa, essa, essa passagem, né, do ponto A para o ponto A' vai corresponder um produto Y' menor do que o produto natural, que vai corresponder a um nível de preço mais elevado. Significa que você vai ter um deslocamento da curva de oferta agregada para a esquerda, né, até chegar, tá vendo, a um novo nível do produto, né, lá, um novo intercepto, né, lá no ponto A2', correspondente a um produto natural um produto natural duas linhas, está dando muito menor do que o original. Do que o original. E aí a gente indo para o final, tá vendo? Isso aqui mostrou o terceiro ponto e as conclusões são essas, né? No curto prazo versus longo prazo, eu vou só deixar aqui pelo um tempo suficiente, né, para que isso seja possível da leitura, tá vendo? Então, efeito do curto prazo e efeito de médio prazo de uma expansão monetária, de uma redução do déficit orçamentário e de um aumento do preço do petróleo sobre o produto, da taxa de juros e do nível de preço, né? Expansão monetária na parte das linhas, né? Expansão monetária, redução do déficit e aumento do preço do petróleo. Nas colunas, né, você tem o que acontece com o nível do produto, com a taxa de juros, o nível de preço, o nível do produto, a taxa de juros e o nível de preços, né, no médio prazo. Né? Então você tem o que acontece no curto prazo e o que acontece no médio prazo. Eu vou só aqui deixar um minuto e meio, justamente para que dê tempo quando as pessoas forem olhar. Né? Expansão monetária aumenta no curto prazo, aumenta o nível do produto, diminui a taxa de juros e aumenta o nível de preço. No longo prazo,
fica inalterado o produto, inalterada a taxa de juros e aumenta o nível de preço. Redução do déficit no curto prazo diminui, diminui o produto, diminui a taxa de juros e tem uma pequena diminuição no nível de preço. No médio prazo, o produto fica inalterado, a taxa de juros diminui e você tem uma diminuição no nível de preço. E um choque na economia, tá vendo? Se for um choque negativo, tá? Você no produto no curto prazo diminui o produto, taxa de juros aumenta, nível de preço aumenta. No médio prazo, produto diminui, taxa de juros aumenta e você tem no nível de preço, tá vendo? Um aumento. Isso aqui, as conclusões que eu não vou mais ler, que é essa conclusão ali. Tá? Então, era isso, tá vendo? Que a gente queria fazer. Terminamos em cima da hora, tá vendo? Do nosso horário que nós temos aqui, tá vendo? Passou aqui 3 minutos. Não vai atrapalhar vocês pegarem o ônibus, tá? E eu espero, tá vendo, que na volta para casa todo mundo volte bem, tá bom? Eu posso desligar aqui a apresentação ou alguém quer falar alguma coisa que mereça ser gravada? Estou aqui agora, parei a transmissão. Alguém quer fazer alguma observação? Ou eu posso parar aqui a gravação? Eu estou precisando parar aqui mesmo, tá vendo? Estou perguntando, mas eu estou precisando.